Quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 19. João 21, de 1 a 19. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?", porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a ele. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam?" Ele respondeu: "Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente os meus cordeiros." Jesus perguntou pela segunda vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Pastoreio as minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir." Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: "Siga-me, siga-me." Amém. Meus irmãos, o que significava para um judeu a vinda do Messias? Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Tentar sentir um pouco o peso de uma história milenar, de toda a expectativa de libertação que aquelas pessoas tinham. Uma história que vinha ao longo de cerca de 2000 anos, desde o chamado do pai Abraão até aquele momento. O peso de um sofrimento que parecia sem fim. Anos e anos de sofrimento, de escravidão, de um povo subjugado e um povo oprimido. Os judeus, naquele tempo, eles conheciam muito bem a história, melhor do que eu e você, inclusive. Eles sentiam na pele toda a carga emocional e física de viver à espera da salvação. Eles já não aguentavam mais. Eles queriam liberdade. Eles queriam sinais.
eles queriam o Salvador, eles estavam prontos para lutar, para ir para a guerra, para enfrentar Roma, para morrer junto com o Messias. E aparece aquele filho de carpinteiro, mas que parecia cumprir vários requisitos para ser o Salvador do povo. Jesus cumpriu profecias, ele começou a reunir o que parecia ser um exército, ele fez sinais, maravilhas, milagres. Ele mostrou que tinha domínio sobre o céu, sobre o mar, sobre os animais, sobre os demônios. Ele mostrou que tinha uma relação próxima e direta com o Senhor Jeová. E o Messias então marcha rumo à cidade santa, com uma multidão cada vez maior. Assim como Davi entrou em Jerusalém vitorioso, o filho de Davi entra para aquele que parece ser o ápice da história do povo judeu. A conquista definitiva e o destronamento do império das trevas. Essa era a expectativa. Mas essa também foi a frustração deles. Todos aqueles que esperavam o Messias guerreiro, eles viram um Messias sofredor. Todos aqueles que esperavam um Salvador, um Messias, um homem com a ferocidade de um leão, despedaçando o inimigo, eles viram o Messias com a brandura de um cordeiro, se entregando ao inimigo. Antes de ser preso, Jesus reúne seus seguidores mais próximos, os apóstolos, em um local chamado Cenáculo. Aqueles homens que presenciaram com seus próprios olhos o poder de Jesus. Eles puderam tocar com as suas próprias mãos em milagres vivos, milagres em pessoas que Jesus operou maravilhas. Eles próprios foram usados e sentiram a unção fluindo de si, curando pessoas, expulsando demônios. Os últimos dias de Jesus foram extremamente intensos e desesperadores. Para nós, talvez fique muito distante a gente perceber o grau das coisas vividas entre a última ceia, ali no cenáculo, e a crucificação. A gente precisa se esforçar um pouco para sentir isso. Mas a cada hora que passava, entre esses acontecimentos, o desespero e a incerteza tomava conta dos apóstolos. Eles esperavam que aquele seria o momento final de libertação e eles viram as coisas mudando de forma tão repentina. A libertação esperada que demorou tanto tempo para chegar e parecia que estava à porta, que eles iam agarrar com unhas e dentes, subitamente se desfez com Jesus sendo preso, sendo traído, sendo torturado, sendo humilhado, sendo morto. A intensidade desses acontecimentos é inimaginável e transformou cada apóstolo de um defensor corajoso em um homem acovardado. Dentre os apóstolos, aquele que tem a sua atitude tão bem registrada se torna uma grande decepção. Pedro, esse apóstolo que foi alguém tão próximo de Jesus, teve o impulso de quando Jesus está lá no jardim e os guardas virem ao seu encontro, Judas junto, traindo, ele tem aquele impulso de tirar a sua espada, empunhar a sua espada, deferir um golpe, enquanto Jesus pede para, não é isso, não é assim. Esse Pedro tão corajoso, tão feroz, é o mesmo Pedro que momentos depois, instantes depois, teve a capacidade, a covardia de negar que conhecia o seu próprio mestre. Diante dessa situação de tão grande complexidade, dor profunda, nenhuma pergunta grita mais a um coração medroso, nenhuma pergunta grita mais a alguém que disse que iria até o fim, até a morte por Cristo, para logo depois negar o mesmo Cristo. Essa pergunta de Jesus que foi traído, ferido, torturado, morto e ressuscitado é como um choque de realidade que gela o coração, treme as pernas, joga alguém num oceano de emoções. É exatamente esse tipo de pergunta que Cristo fez
para Pedro. Aquele Cristo estava ali diante deles. Pedro sabendo, reconhecendo a sua própria negação. E Cristo pergunta para ele: Simão, tu me amas? Tu me amas? Entendendo um pouquinho o contexto, meus irmãos, eu fiz questão de ler todo esse trecho. Jesus já havia aparecido aos seus discípulos outras 2 vezes, mas faltava cumprir o que as primeiras testemunhas de sua ressurreição ouviram na porta do túmulo vazio. Lá em Marcos 16, versículo 7, está registrado isso. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Como deve ter sido essa viagem para Pedro? Sair de Jerusalém, ir para a Galileia, como foi essa viagem para ele? Imaginar que há uma referência específica ao seu nome. Ele queria encontrar os outros apóstolos, mas ele disse: diga a Pedro que eu quero encontrá-lo. Pedro sabe que tem alguma coisa para ele ali. Jesus queria se encontrar com ele na Galileia, onde ele tinha sido comissionado, onde ele vivia e tirava o seu sustento antes de conhecer Jesus. Como seria esse encontro? Após todo esse turbilhão de emoções dos últimos momentos de Jesus, presenciar o sofrimento do seu mestre, ser covarde, cometer o erro do abandono e da negação do seu Messias. E a partir de agora, nós vamos perceber que João 21, esse texto que lemos, é uma grande cena de restauração, que nos leva de volta a outras belas cenas relatadas nos evangelhos. Em primeiro lugar, meus irmãos, podemos perceber e voltarmos lá para o lava-pés, lá no cenáculo. Alguns capítulos antes, está registrado ali em João 13. João começa a relatar os últimos instantes antes da prisão de Jesus. E eles estavam reunidos no cenáculo, eles ouvem os últimos ensinamentos, eles são avisados daquilo que está prestes a acontecer, e Jesus mostra literalmente a lógica do seu reino, que não é o da imposição, mas do serviço. Ele mostra isso se ajoelhando aos pés dos seus alunos, lavando, tirando a sujeira dos seus pés com as suas próprias mãos. João 13, de 4 a 10, Pedro e Jesus têm um diálogo sobre isso. Pedro é reticente com essa atitude de Jesus, com esse convite de Jesus de sentar e se deixar ser lavado. Ele está ali exercendo uma função e se colocando em uma posição de humilhação, servindo a outro. Assim como aqui em João 21, verso 9, Jesus ressurreto serve os seus discípulos como anfitrião de uma refeição, servindo. Em segundo lugar, nós temos a referência da pesca. Em João 21, 1, após já ter ressuscitado, ele aparece a 7 discípulos. E eles estão ali no mar de Tiberíades, que também é conhecido como o Mar da Galileia, né? Ou o Lago de Genezaré. É uma cena nova, mas que parece com uma cena antiga. Para quem é velho de igreja, bem presbiteriano, participou da escola dominical, sabe muito bem, já ouviu várias vezes sobre isso. Pedro diz: vou pescar. Os outros vão com ele. Eles não pegam nada. Mas ao raiar do dia, vem um homem na praia que pergunta a eles: tem alguma coisa aí para comer? E eles respondem que não tem nada. O homem diz o quê? Joguem a rede à direita do barco. Eles fazem isso. O que acontece? A rede fica cheia. E a partir disso, João, o apóstolo João, que costuma ter essa característica de entender as coisas primeiro do que os outros, especialmente do que Pedro, ele percebe que aquele homem era Jesus. Só podia ser Jesus. E diz isso para Pedro, que ao contrário de João tem a característica de agir primeiro. E Pedro não se preocupa com mais nada. O que é Jesus? Ele não se preocupa com mais nada. Ele só ajeita a sua roupa, porque provavelmente ele estava mais à vontade ali por causa dos movimentos, tentando pescar. Ele entra na água e vai ao encontro de Jesus. Não se preocupa com mais nada. E essa cena, a cena dessa pesca, nos leva de volta ao relato de Lucas 5, de 1 a 11, quando Pedro, antes de conhecer Jesus, havia passado a noite toda
com outros pescadores. Mas o que aconteceu? Eles nada pescaram. E ao retornarem para a margem, Jesus então está ali e fala com eles. A pesca maravilhosa acontece. Cristo chama Pedro para não mais ser pescador de peixes, mas pescador de homens. Agora em João 21, Pedro resolve voltar a pescar e novamente essa cena da pesca frustrada. Na madrugada, o mestre na praia, a ordem de jogar as redes para mais uma tentativa, as redes lotadas de peixe. Ao final de toda essa cena, o chamado de Jesus para Pedro acontece de novo, lá no final do versículo 19. Segue-me. 2 vezes a mesma lição. Sem Jesus, as coisas não acontecem, mas com Jesus e seguindo a palavra de Jesus, a direção de Jesus, a ordem de Jesus, a obra é realizada. Amém? O alimento, o fortalecimento, o vigor, a coragem, a força vem de Jesus. Terceiro lugar, meus irmãos, temos a referência aqui do pão e peixe. Curioso isso, né? Que é eles colocarem os pés na praia, ali na terra, na areia. Jesus já tinha tudo preparado. E o que ele tinha para comer? Pão e peixe. A brasa acesa, o calor para aquecê-los. Pão e peixe. O que isso lembra para nós? A multiplicação. Quando Jesus alimentou uma multidão. Em quarto lugar, temos a referência da ceia. Em João 13, eles estão sentados lá no cenáculo, comendo, participando da última ceia da Páscoa. Agora, em João 21, eles estão sentados comendo novamente, participando de uma nova ceia, de um novo momento, depois que o Cordeiro perfeito e final foi sacrificado. Agora não mais é comemorada a libertação de Deus da escravidão no Egito, mas a libertação de Deus da escravidão, do pecado, e a nova vida que eles têm em Cristo Jesus, e a futura vida que eles terão quando Cristo voltar. Em quinto lugar, temos a referência à fogueira. João 18, Jesus estava preso. Pedro foi atrás. Ele está ali no local onde Jesus estava preso e já começando a ser torturado. E nesse local, Pedro nega a Jesus. Ele diz que não conhece. Ele é perguntado, mas você não é aquele que segue ele? Não, não sou eu. Não, não sou eu. Não, não sou eu. E ali o texto bíblico diz que ali há uma fogueira. E Pedro está junto, se aquecendo. Junto com outras pessoas. E agora na praia, novamente, há um braseiro. Pedro com Jesus. Só que agora Pedro está ali prestes a declarar, ser perguntado, ser questionado e a declarar o seu amor por Jesus. Em sexto lugar, há a negação. Em João 13, de 36 a 38, Pedro e Jesus têm um novo diálogo. Pedro quer entender exatamente o que está para acontecer e ele afirma com toda a força e coragem: eu faço o que for para defender o Senhor Jesus, o meu mestre. Ele disse: eu darei a minha própria vida pelo Senhor. E Jesus sabe que isso não é verdade. Jesus sabe o que vai acontecer. Pedro precisa ainda ser provado, ter a sua fé refinada, mudar as suas convicções e expectativas. Jesus diz a Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Em João 18, é exatamente isso que acontece. A cada pergunta e a cada negação de Pedro, a sua situação fica mais dramática. Ele sai correndo dali com a dor de ter feito o contrário daquilo que ele afirmou que faria. Ele sentiu a dor de ser um traidor, de negar a sua fé, a sua história, o seu povo, de deixar o seu mestre sozinho, abandonado. Talvez esse tenha sido o momento mais duro na vida de Pedro, de maior dor, de dor profunda na sua própria alma. Pedro negou e a cada vez que ele negava, a pergunta ecoava mais forte. Perguntas vindas de vozes diferentes, oportunidades que ele desperdiçou. E em João 21, agora é Jesus que pergunta diretamente a Pedro, olho no olho, 3 vezes. E Pedro não está mais diante de pessoas
que estão em dúvida, que acham uma coisa, mas não sabem ao certo, querem confirmar. Pedro está diante daquele que tudo sabe, que tudo vê, que enxerga cada espacinho do nosso coração e todos os nossos pensamentos. E Pedro sabe disso. Agora ele sabe disso. Pedro, então, diante das perguntas, se entristece, porque é exatamente isso que o pecado gera. Tristeza, separação. Jesus não fala com Pedro e não pergunta para ele ficar relembrando o seu erro, ficar remoendo a sua falha, para causar mais dor e mais peso a Pedro. Jesus pergunta para mostrar a força da graça. Jesus dá a Pedro a oportunidade dele reafirmar a sua fé e amor e comissiona novamente Pedro a cuidar do rebanho de Cristo comprado com peso de sangue. Jesus conhecia o coração de Pedro. O texto de Jeremias 17, 9 a 10 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um o seu proceder segundo o fruto das suas ações. E eu quero repousar a nossa reflexão, meus irmãos, aqui, do versículo 15 até o versículo 19, porque a gramática utilizada aqui nesse texto é muito especial. São alguns sinônimos utilizados em algumas palavras aqui, em algumas expressões. O comentarista Bruce destaca o fato de que são usados verbos diferentes para amar, para a palavra amar, para o cuidado do rebanho, para o rebanho em si e para o verbo saber. Jesus usa uma palavra para amor em suas duas primeiras perguntas. E ele muda na terceira. Enquanto Pedro usa uma mesma palavra nas três respostas. A primeira pergunta de Jesus para Pedro: Simão, você me ama mais do que estes outros me amam? Meus irmãos, essa é uma pergunta constrangedora, não é? Você diante das outras pessoas ali, ainda mais para Pedro, que tinha dito: por ti darei minha própria vida. E no momento seguinte, sente medo, nega Jesus e foge. Pedro tendia a se orgulhar do seu comprometimento e fé diante dos outros discípulos. E ele se depara com a realidade humana. Ele se considerava melhor do que os outros, se colocava em uma posição de superioridade em relação aos seus irmãos. E Jesus usa a palavra para amor, aqui que é agapau, que significa amor sacrificial. É o amor que dá a vida pelo outro. É o amor mais elevado, enquanto Pedro usa uma outra palavra para responder sobre o seu amor, que é filéu, que é o amor de uma afeição pessoal, o amor de um amigo, mas que não necessariamente implica o sacrifício que o amor ágape indica. A segunda pergunta de Jesus para Pedro: Simão, você me ama? Jesus repete a mesma palavra, do amor sacrificial. Só que dessa vez ele não usa mais a expressão mais do que estes. Ou seja, as palavras de Jesus para Pedro são: ok, Pedro, tudo bem, você não continua se considerando melhor do que os outros, tudo bem, mas você me ama a ponto de morrer por mim. Enquanto Pedro continua usando a sua mesma palavra para amor, que ele usou da primeira vez. Ele não ousa responder a Jesus, usando a mesma palavra para amor que Jesus estava usando para questioná-lo. E pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Simão, você me ama? E dessa vez, Jesus muda a palavra. Ele desce até o nível de Pedro, usando o mesmo termo
para amor que Pedro usou nas outras duas respostas. E por isso Pedro se entristeceu. Em todas as três respostas, Pedro usa a mesma palavra para amor. Ele ama a Jesus, mas ele não ousou afirmar, como já tinha feito outras vezes, que ama Jesus a ponto de se sacrificar, dar a sua vida por ele. Ele já foi provado com isso, e ele fracassou. Pedro não ousou fazer essa afirmação novamente baseado na confiança em si mesmo, no seu jeito, na sua coragem, na sua força para demonstrar a sua fidelidade ao Senhor. Pedro, dessa vez, frente a frente com Jesus, ele é humilde. Ele sabe que não tem como esconder. Por isso ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Com humildade ele confessa que não tem poder em si mesmo para empreender uma jornada de sacrifício, de morrer por Cristo. Quando Jesus chamou Pedro pela primeira vez, ele disse que faria dele um pescador de homens. E agora Jesus nessa conversa, ele usa uma outra imagem que não apaga a anterior como pescador de homens, mas que revela mais ainda para que Pedro foi chamado. E Cristo restaura o serviço de Pedro, o seu chamado. Jesus chama Pedro agora para ser um pastor. Exercer o cuidado pastoral sobre aqueles que Cristo colocou e colocará sob os seus cuidados. Ele está dizendo: vá, Pedro, vá, não sinta mais medo, pregue o Evangelho, batize as pessoas, cuide delas, ensine, seja um cooperador de Deus. Deus trabalha, Deus faz aquilo que Ele quer, mas Ele faz isso por meio de nós, meus irmãos. Por meio de pessoas como Pedro, por meio de pessoas como eu e você. O ato de pescar é levar a salvação, tirar as pessoas do domínio do pecado, do caminho da morte. E para o ato de pastorear, Jesus usa primeiro a palavra apacentar, que significa dar alimento. Na sequência, ele usa a palavra pastorear, que tem um significado mais amplo, relacionado a cumprir todas as atribuições de um pastor. E por último, ele diz: cuida das minhas ovelhas. Demonstra o seu amor por mim, cuidando de cada uma das minhas ovelhas. Pedro já tinha uma rede de pesca em uma de suas mãos. E agora ele toma um cajado de pastor na sua outra mão. Vá, Pedro, pesque e alimente. Pesque e pastoreie. Pesque e cuide. E afinal dessas perguntas, no versículo 18, Jesus mostra que sabe perfeitamente dos erros passados e futuros de Pedro. Mas ainda assim, Cristo resolveu se entregar e sofrer. Portanto, que a vida de Pedro e que a nossa vida seja para glorificar a Deus. Jesus mostrou isso para Pedro, sabia muito bem quem ele era, aquilo que ele já tinha feito. E cada vez que Pedro caísse novamente, Jesus estaria lá com ele. Cada vez que Pedro se arrependesse, Jesus iria restaurá-lo, assim como estava restaurando ele naquele momento. Tudo isso era para Pedro. Toda essa cena, todas essas referências, mas tudo isso também é para mim e para você, meus irmãos, para todos nós. O Pedro que fracassou anteriormente é o mesmo Pedro que foi restaurado aqui, e é o Pedro que aparece depois no livro de Atos, no momento da descida do Espírito Santo. Ele se levanta, prega, 3.000 pessoas são batizadas. Ele estava no meio dos primeiros cristãos e na forma como eles viviam, perseverando em aprender, em oração.
compartilhando alimentos, recursos financeiros, para que ninguém tivesse falta de nada. Pedro é o mesmo Pedro que, na porta do templo, curou um coxo, que depois pregou no próprio templo, foi levado preso, não se calou mais diante das autoridades religiosas do Sinédrio. Pessoas doentes eram colocadas nas ruas, para que quando Pedro passasse, apenas a sua sombra ficasse sobre essas pessoas e as pessoas fossem curadas pela sua própria sombra. É esse Pedro. Entre o seu fracasso e a sua atuação no avanço do Evangelho, existiu esse momento de João 21, esse momento tão belo de restauração. Eu aprendo algumas coisas com esse texto, quero destacar aqui alguns pontos para vocês, meus irmãos. Primeira coisa é liberdade. Os judeus queriam liberdade, eu quero liberdade, todas as pessoas querem liberdade. Mas Pedro precisou passar pela angústia de ter negado a Jesus, para ser liberto das suas expectativas, dos seus desejos, do seu jeito de resolver as coisas, para poder ficar livre disso e dizer finalmente: Jesus, eu te amo. Eu sei que não mereço. Eu sei que eu não consigo perseverar por mim mesmo, mas eu te amo e quero abrir mão das minhas próprias vontades e te servir. Em segundo lugar, eu aprendo sobre expectativas frustradas. Os momentos de dificuldade e incerteza refinam a minha fé. Mesmo quando eu vivo um momento de grande segurança para os padrões humanos, quando temos saúde, bens, dinheiro, trabalho, família, conquista de sonhos, tudo isso está a um simples passo de desmoronar, da gente perder. E quando algo cai, quando eu perco algo, eu percebo que não é nenhuma dessas coisas que podem me sustentar. O modo como devo viver é com fé e obediência. Crer no cuidado e bondade de Deus. Obedecer a sua palavra nos momentos bons e nos momentos ruins. Nós teremos expectativas frustradas. Mas em quem a gente confia? A terceira coisa que eu aprendo é que o Senhor é soberano. Quantas vezes eu estou envolvido demais, preocupado demais, movido a emoções demais, para perceber a obra de Deus na minha vida, tentando resolver as coisas do meu próprio jeito. Porque Deus está fazendo, está operando, Ele é poderoso e é o Senhor do tempo e da história. Enquanto as minhas preocupações, ansiedades, medos e frustrações estão acontecendo, existe um Deus maravilhoso e bom que está chamando, tentando chamar a minha atenção para parar de olhar para mim e olhar para Ele. Olhar para o Senhor soberano e crer de todo o coração nele. Em quarto lugar, eu aprendo sobre a restauração. Os meus erros passados não são maiores do que o amor de Jesus por mim. Os meus erros passados não são maiores que o amor de Jesus por mim. Jesus me ama. Jesus morreu por mim. Se há arrependimento sincero em seu coração, Cristo estará te esperando na praia para que você confesse a sua fraqueza e o seu amor por Ele, para te restaurar. Ainda que o seu amor seja pequeno demais, fraco demais, frágil demais, que você reconheça que eu sinto muito pouco ainda. Mas esse muito pouco, diante de Jesus, é o que precisa para que Cristo te restaure, para dar novamente uma direção correta para a sua vida, para reafirmar a sua vocação, para segui-lo. Cristo apaga a memória do erro e constrói a memória da graça. Amém? Concluindo, meus irmãos, Jesus ressurreto estava na praia, com fome, e perguntou: filho, você tem aí alguma coisa para eu comer? Como pode a majestade perguntar a um súdito: você tem o que comer? O que eu posso ter para oferecer àquele
que criou todas as coisas, que é o Senhor de todas as coisas, que controla tudo. Ele não precisa, mas Ele escolhe me usar para fazer parte do seu reino, para contribuir para o crescimento do seu reino. Ele pega aquilo que eu sou, como eu estou, aquilo que, seguindo a sua palavra, eu pesquei, e aí sim diz, e aí sim ele faz aquilo que só ele pode fazer, que é dar pão a quem tem fome, dar peixe a quem precisa, dar água a quem tem sede. E ele não precisa de mim, mas ele me escolhe e me usa para fazer parte do seu reino, para contribuir para o crescimento. Ele me capacita a cuidar daquilo que tenho e está sob a minha responsabilidade, mas que pertence a Ele, foram chamados por Ele. E assim me diz: você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Diante desse texto, dessa palavra, meus irmãos, essa pergunta de Jesus fica para cada um de nós. Você me ama? Você me ama mais do que o seu próprio desejo? Você me ama mais do que o dinheiro, do que o poder, do que a conquista? Você me ama mais do que uma identidade de gênero? Você me ama mais do que uma aposta? Você me ama mais? E muitas vezes nós chegamos diante de Deus respondendo: Senhor, me perdoa. Eu amo mais aquilo do que o Senhor. Mas me ajuda. E é diante de Jesus que nós estamos e podemos reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer o nosso pecado, reconhecer aquilo que tem tomado conta do nosso coração, das nossas afeições. Colocar isso diante de Jesus, para que Ele possa fazer a obra maravilhosa de transformação, de cura, de restauração e de transformação nas nossas vidas. E esse é o convite de Jesus. Coloque tudo aos meus pés. Se arrependa e deixe que eu cuide de você. Eu vou te alimentar. Eu vou te restaurar. Eu vou cuidar de você. Quero convidar você para orar nesse momento. Se você puder baixar os seus olhos, colocar diante de Deus aquilo que está em seu coração. Você pode confessar diretamente para Ele o seu pecado e pedir que Ele restaure a sua vida. Senhor, diante da Tua palavra, nós cremos. Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu não tenho forças para segui-lo. Eu não tenho forças para amá-lo. Eu não tenho forças para negar aquilo que tem me deixado preso e passar a seguir ao Senhor. Eu venho diante de Ti como estou, como sou, trazendo todas as memórias de pecados, de desgraças, de erros que já cometi. Mas eu entendo agora que o Senhor tem o poder para apagar tudo isso. E só o Senhor tem esse poder. Não é pela minha própria força, não é pela minha capacidade, pela minha inteligência, mas é por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso eu te peço, apaga em mim a memória do pecado e constrói em mim a memória da graça, para que eu possa viver com o Senhor dia após dia, negando ao mundo e dizendo sim para Jesus. Amando mais a Jesus do que a qualquer outra coisa, do que a qualquer outra pessoa. Dedicando a minha vida para servir, para ser luz neste mundo, para levar a Tua palavra e o Teu Evangelho a outras pessoas. Eu não mereço ser usado pelo Senhor, mas o Senhor ainda assim escolheu me amar, me salvar e me usar na construção e no avanço do Teu reino.
Obrigado, Jesus, por essa palavra, por esse amor tão grande, tão grande. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos.